A paz do Senhor, meus irmãos, damos graças a Deus por mais um dia que o Senhor nos concede. E hoje nós estudaremos a lição de número 7, que fala sobre o perigo da murmuração. Nós temos a nossa leitura bíblica em classe, que está em Êxodo 16, 1 a 7 e 1 Coríntios 10, 10 a 11. Leiamos. Antes, vamos fazer uma oração para iniciarmos essa aula. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos ao Senhor por este dia e damos graças, Senhor, por todas as dádivas recebidas das tuas mãos. Senhor, ser conosco, ó Pai, neste momento, Senhor, de reflexão, de meditação da tua palavra, Senhor, do estudo desta lição. Que seja, Senhor amado, proveitosa para todos nós. Que venhamos, Senhor, a obedecer a tua palavra e que sejamos gratos a ti por todas as bênçãos recebidas das tuas mãos. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Bom, a nossa leitura bíblica em classe, Êxodo 16, diz assim, vamos ler, né? E partindo de Elim, toda a congregação dos filhos de Israel veio ao deserto de Sim, que está entre Elim e Sinai, aos 15 dias do mês, segundo depois que saíram da terra do Egito. E toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e contra Arão no deserto. E os filhos de Israel disseram-lhes: quem dera que nós morrêssemos por mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às janelas de carne, às panelas de carne, quando comíamos pão até fartar, porque nos tendes tirado para este deserto, para matardes de fome a toda esta multidão. Então disse o Senhor a Moisés: eis que vos farei chover pão dos céus, e o povo sairá e colherá cada dia porção para cada dia, para que eu veja se anda em minha lei ou não. E acontecerá ao sexto dia que prepararão o que colherem, e será o dobro do que colhem cada dia. Então disse Moisés a Arão, a todos: os filhos de Israel, à tarde sabereis que o Senhor vos tirou da terra do Egito, e amanhã vereis a glória do Senhor, porque ouviu as vossas murmurações contra o Senhor, porque quem somos nós para murmurardes contra nós? 1 Coríntios 10, 10. E não murmureis, como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. Ora, tudo isto lhes sobreveio como figuras, e estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. Então, a lição, vai tratar desse mau comportamento da murmuração, desse pecado também, que é o pecado da murmuração. Então, nós vamos, eu gostaria que você, como professor, você atentasse para a apresentação da lição, que fala sobre os objetivos da lição. Nós precisamos, a um momento que você estiver dando aula, nós temos que ter isso em mente. Primeiro, explicar o sentido da palavra murmurar na Bíblia. É preciso enfatizar bem este ponto, é preciso entender o que significa murmurar, segundo a Bíblia. Outro ponto, mostrar que a murmuração impediu a primeira geração de alcançar a terra prometida, as consequências da murmuração. Você vai explicar este ponto, mostrar o que aconteceu com o povo de Israel, por eles ter murmurado no deserto. E o terceiro,
saber que a murmuração é um pecado que nos impede de entrar na Canaã celestial, né? Temos que enfatizar também esse ponto de que murmurar não é uma coisa qualquer. Nós não podemos achar que Deus não está levando em conta a murmuração. Então temos que mostrar, né, o exemplo de Israel, né, que o Senhor, na palavra dele, deixou para nós este exemplo para nossa advertência, para que hoje a igreja da atualidade, os cristãos desse nosso século não venha cair no mesmo erro e sofrendo a mesma consequência que o povo de Israel sofreu no tempo do Antigo Testamento, tá? Então, nós vamos fazer, nesse momento também, uma breve introdução, né, a qual eu gostaria de ler com vocês esta introdução, tirada um pouco da nossa lição, né, e também de algumas coisas que a gente vem observando e estudando. Bom, esta lição, ela nos leva a uma reflexão a respeito da murmuração e seus efeitos maléficos na vida pessoal como na coletiva do povo de Deus. A Bíblia descreve a murmuração como um comportamento comprometedor do crente, que acontece por meio de gestos e palavras feitas em tom baixo, em reclamações e censuras. A teologia fala da murmuração como um pecado do comportamento e atitudes pecaminosas. Este mal da murmuração, que nos leva a ter um comportamento, né, pecaminoso, revela, na verdade, uma atitude de incredulidade. Todo murmurador, ele não tem fé, né? Então, ele revela uma atitude de incredulidade para com Deus, uma atitude de ingratidão para com Deus também, uma atitude de insatisfação, lamento, queixas, envolvendo circunstâncias e pessoas, bem como o próprio Deus, demonstrando falta de fé, resistência à soberania de Deus. Tudo isto pode ser visto na vida dos israelitas, o que resultou em atraso, fracasso, morte, e a maioria deles não puderam avançar no crescimento da vida espiritual e não puderam alcançar as promessas feitas por Deus ao povo dele antes de saírem do Egito, né? Não há como avançar na vida espiritual quando o coração está cheio do pecado da murmuração, pois este mal prejudica primeiramente a nossa comunhão com Deus e também com o nosso irmão. Então, nós vemos aqui nessa introdução que nós precisamos atentar cuidadosamente sobre a murmuração. É um pecado que eu acredito que ninguém está isento desse pecado. Nós já cometemos, né, o pecado da murmuração e temos também que ter cuidado na nossa caminhada, né? Essa nossa trajetória até aos céus, né? A carreira que nos está proposta, ela requer de todo cristão cuidado com esse pecado da murmuração. Então, nós vemos que tem algumas coisas que podem nos levar a murmurar, né? O cristão, ele não está isento dessa tentação, pois estamos ainda aqui e temos que ter, por isso que a Bíblia nos adverte a vigilância. Em todo tempo, nós devemos ser vigilantes. Então, o que pode nos levar a murmurar? Somos tentados a murmurar quando, né? Sobre influências externas. O que acontece no nosso mundo, né, pode nos levar a murmurar.
o que acontece conosco nessa caminhada, nessa carreira até os céus, enquanto nós estamos aqui caminhando para chegarmos aos céus. Nós sofremos influências externas. E essas influências, se nós não tivermos cuidado, vigilância, podem nos levar à murmuração, tá? Então, são coisas que podem nos dar motivo para murmurar. Perdas. Quem é que gosta de perder? Ninguém. Então, muitas das vezes, quando nós perdemos algo que era importante para nós, que nos dava uma certa segurança, quando nós perdemos o emprego, quando nós perdemos algo mais significante para nós, se nós não vigiarmos, nós iremos murmurar contra Deus. Iremos indagar o porquê daquela situação, né? Então, influências externas podem nos levar à murmuração, tá? Como perdas, os desastres que podem acontecer conosco ou ao nosso derredor, né? São situações do mundo que nós às vezes não entendemos, e por não entender, nós podemos cair no pecado da murmuração. A escassez, né? Nós vemos que o povo de Israel teve muito problema com as escassez, com perdas, com escassez. Está faltando água, está faltando comida, quero comer carne, aqui não tem carne nesse deserto. E começaram, são essas coisas, né, externas, que vai nos levar muitas das vezes a murmurar. Escassez, a fome, a falta de recursos financeiros pode levar pessoas, famílias a murmurar por essas perdas, né? Por essas situações que fogem do nosso controle, falta de recursos financeiros, desabores, frustrações e muito mais pode nos levar a murmurar. Então, nós devemos ter muita cautela com este problema da murmuração, porque todos nós podemos cair na murmuração. Sempre mostrando nesse primeiro momento aqui da nossa lição, mostrando que somos suscetíveis a cair nesse pecado da murmuração. Aqui na página 50 da revista, na nossa lição, que traz o primeiro tópico como a murmuração na Bíblia. Aqui nós temos o comentarista, ele escreve aqui muito bem sobre o que é a murmuração. Eu não vou ler, porque a revista traz esse ponto aqui muito bem organizado. Tem palavras aqui no grego, no hebraico, que eu não vou me atrever a pronunciar, que eu posso pronunciar errado, então não vou pronunciá-los. Mas você pode ler, que você vai ver que está bem explicado o que é a murmuração, né? Eu só quero enfatizar aqui essa parte, depois de João 7,32, que fala assim: de acordo com essas palavras, o murmurador tem o espírito dominado pelo descontentamento, desacordo, ira, queixas, oposição, né? Então, nós vemos que a murmuração, né, ela vem de dentro para fora, né? Porque aqui diz que o murmurador, ele tem o espírito dominado pelo descontentamento. Então, o murmurador, ele tem o espírito dominado. Nós devemos enfatizar essa parte aqui. Nós temos que ser dominados pelo Espírito de Deus e não pelo espírito
não por esse espírito do descontentamento, né? Então, devemos enfatizar essa parte aqui, mostrar para o aluno, né, que aonde há descontentamento, aí há um espírito que pode levar-nos a murmurar. É um espírito, tá? Então, a gente viu aqui, né, no hebraico, o significado da palavra murmurar, que é resmungar, reclamar, murmurar. No substantivo, fala sobre meditação, música, solene, pensamento, conspiração. No grego, murmurar, resmungar, queixar-se. Dizer algo contra um tom, dizer algo contra em um tom baixo, né? E também eu tirei algumas palavras que podem nos trazer esse significado da palavra murmurar, tirada do dicionário, que diz assim: é soltar queixumes, lastimar-se, queixar-se em voz baixa, falar mal, apontar faltas, formar mau juízo de alguém ou de alguma coisa, né? Então, a murmuração aqui, falar mal, apontar faltas, formar mau juízo de alguém ou de alguma coisa, né? Então, isso significa murmurar, né? A pessoa se vê como um juiz, né? Porque ele aponta, né? Porque ele forma juízo de alguém ou de alguma coisa. Então, aí nós vemos também, na revista não traz esse ponto, mas o orgulho do homem também pode levá-lo a ter essas atitudes, a esse comportamento, né? Porque quando há o orgulho, ele me leva a ter esses pensamentos, a agir de uma forma que não agrada a Deus, murmurar contra o meu irmão, falar mal do meu irmão, questionar o trabalho do outro, né? Menosprezar o outro, né? Porque não está dentro do que eu acho que é certo. O subtópico do primeiro tópico, também na página 50, fala sobre o comportamento dos murmuradores, né? Nada fica assim sem ser revelado, né? Tudo que está dentro de nós vai sair e vai revelar o que nós somos. Essa é a verdade. Todo comportamento, antes de nós agirmos, acabou a luz aqui em casa, gente. Ficou escuro. Não sei se vai dar para continuar. Voltando a energia. Amém. Só me falta faltar a energia. Então, a gente vê aqui que o comportamento dos murmuradores, eles são vistos, né? Para quem está atento, nós podemos observar esse comportamento pecaminoso. Nós vemos aqui que a teologia vê o pecado da murmuração como um mau comportamento, né? Atitudes. Devemos ressaltar que este mau comportamento está no meio, como diz aqui, este mau comportamento, ele se revela, né? No meio de nós. O murmurador, o comportamento dele é visto, é revelado, não está oculto. Por mais que ele disfarce, mas em algum momento ele vai colocar no seu comportamento a sua atitude de ver as coisas vai ser revelada, né? Nada fica oculto neste mundo, né? Então, esse murmurador, geralmente, ele está no meio, né? Nós vemos na história do povo de Israel
que os murmuradores estavam entre o povo. Foram eles que estavam no Egito, saíram do Egito, foram libertos da escravidão e eles passaram pelo Mar Vermelho, experimentaram as maravilhas de Deus, ouviram a voz de Deus. Então, mas está no meio de nós, né? O murmurador, ele não vem de fora, uma pessoa que não participa da comunhão, né? É uma pessoa que está dentro, é o que está dentro, é o que caminha com a gente, está no meio do povo e não vem de fora este mau comportamento. A revista fala e o comentarista traz alguns textos bíblicos que revelam este ponto. Nós vemos, como eu já falei, que nos dias de Moisés, os murmuradores surgiram entre eles. Como a gente vê aqui nos relatos de Êxodo 16:11, Números 14:1-4, Êxodo 16:2, Números 11. Fala exatamente de como que surge, né, esse murmurador. E esse murmurador, ele pode começar com uma pessoa, mas essa uma pessoa, ela não consegue se comunicar com ela mesma. Então ela vai precisar de alguém, ela vai precisar de um grupo, ela vai precisar de mais pessoas para ouvi-la, as suas queixas, para ouvir a sua murmuração, para ouvir o questionamento. Ela vai precisar de audiência, de um público, né? Porque senão fica sem sentido ela sozinha agir, né? Mas sem ter apoio dos outros, né? Porque uma andorinha só não faz verão, né? Então ela precisa de pessoas para concordar com ela e para investir naquilo que ela deseja, né? Eu costumo dizer também, e aqui na revista também fala, que o pecado da murmuração, ele é contagioso. Ele é contagioso, por isso que ele é perigoso, porque ele não fica só com a pessoa, é um espírito. Então esse espírito vai levar outras pessoas a ouvi-lo e a abraçar aquela ideia, aquela questionamento, aquela posição do murmurador, né? Então nós vemos nitidamente aqui em Êxodo 16:11 que o povo se levanta contra Moisés, se levanta contra Arão, se levanta reclamando, dizendo, né? Aqui vou ler esse texto aqui para a gente poder sentir realmente o peso dessa palavra. 16. Aqui diz no 2, né, que toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e Arão no deserto. E disseram-lhe os filhos de Israel: quem nos dera tivesses morrido pela mão do Senhor na terra do Egito. É o que diz a lição, texto, né, da nossa lição de hoje, né? Então, eles sempre se levantando aí contra a liderança, né? Sempre também levantando, né, um descontentamento com o que está acontecendo, sempre querendo voltar ao que tinha, né? Aqui diz no Números 14, levantou-se, pois, toda a congregação e gritou em alta voz, e o povo chorou aquela noite. Vocês veem que, a ponto de chorar, e diz que toda a congregação gritou em voz alta, chorou. Todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão, a liderança aqui. E toda a congregação lhes disse: tomara tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo neste deserto. Por que nos traz o Senhor?
a esta terra? Para cairmos à espada? E para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa? Não nos seria melhor voltarmos para o Egito? E diziam uns aos outros: levantemos um capitão e voltemos para o Egito. Então, nós vemos aqui que há um líder também, né, puxando essa murmuração, levando o povo também a murmurar. Nós vemos também que nos dias de Jesus, Jesus também passou, conheceu esses murmuradores. Sempre Jesus sofria ataque dos murmuradores, questionamento, perguntas, né? Levando, dando a entender que ele estava errado, que ele estava pecando, que ele estava indo contra as leis de Moisés, que ele estava infringindo alguma lei, algum mandamento, sempre colocando Jesus assim, né, numa posição e diante do povo. Muitos ali, também na época de Jesus, se levantaram contra o Filho de Deus, contra Jesus, na murmuração. E na igreja em Jerusalém, a igreja em Jerusalém, em Atos 6:1, né, também a lição fala sobre isso. Ali, quando é instituído o serviço dos diáconos, porque havia contenda, havia tumulto, murmuração sobre a questão das ofertas, né, da assistência social das viúvas, né, que ali houve, né, uma queixa, né, dos discípulos estarem mais voltados para as mulheres, para as viúvas judias e não as gregas. Então houve uma discussão, houve ali um tumulto no começo da igreja, teve que ser resolvida, né, porque senão toda a congregação estaria passando risco, né? E o tópico 3, o crente murmurador. Meu Deus! Aí vem a pergunta: será que pode haver crente murmurador, crente batizado, participa da ceia do Senhor, experimenta os milagres de Deus, cura, ver maravilhas da parte de Deus, são protegidos por Deus, são guardados por Deus, né? Nós somos guardados, irmão. Nós estamos vivendo uma época que você sai de casa e você, se você não tiver a proteção do Senhor, você talvez não volte para casa. A violência é muito grande no nosso meio. Assaltos, né? E pessoas aí matando uma outra só por simples, coisas simples. Então, nós somos guardados pelo Senhor ao sair, ao chegar do nosso lar. Há uma cura, há uma proteção, né? Quantos de nós fomos protegidos dessa pandemia que houve, né? Dessa Covid-19? Quantos fomos salvos? Quantos que tiveram essa doença, mas foram salvos? Então é motivo de nós não murmurar, mas agradecer, né? Então o crente que se diz salvo em Cristo e tem o Espírito Santo em sua vida não pode naturalizar a prática da murmuração. A revista fala sobre isso aqui, essa palavra naturalizar, achar que é natural. Vocês sabiam que eu coloquei aqui uma parte que fala sobre a cultura, a cultura da murmuração, né? Que diz aqui, você já ouviu, né, falar da cultura da murmuração? O que quer dizer isso, irmão? Bom, professores, quer dizer que é um traço cultural, né? A murmuração é também um traço cultural. Não se resume em hábito pessoal, mas coletivo. Olha aí o perigo. O crente entra facilmente nessa murmuração coletiva, porque não vem dele. Ele se sente também atingido
pelas circunstâncias externas, então ele passa também a investir na murmuração coletiva, tá? É um perigo, porque Israel cometeu esse pecado aqui, o pecado da murmuração coletiva. Todos murmuraram, toda a congregação de Israel murmurou. Não foi só um homem, não foi só uma família, mas aqui as escrituras deixam bem claro e explícito para nós que foram todos, não alguns, mas todos. Então, é uma murmuração, é uma cultura que não se resume somente em um hábito pessoal, mas coletivo, um padrão, norma comportamental que, como código de ética, a constante insatisfação da família, escolas, empresas e onde há ajuntamento, né? E no meio e no agrupamento de pessoas, no agrupamento de pessoas, a murmuração encontrará solo fértil para crescer e se alastrar. Então, a murmuração, ela pode vir dessa maneira, de uma maneira coletiva. Todos estão reclamando, todos estão murmurando. Então, o crente, ele acha que é natural. Então a revista diz aqui, olha, não pode naturalizar a prática da murmuração. Não pode achar que é natural. O crente, ele tem que resistir essa tentação. E isso aí cabe vigilância do cristão. O cristão que está cheio do Espírito Santo, ele não pode se entregar à prática da murmuração, né? Não é normal um crente cheio do Espírito Santo se entregar a esse pecado. Então, eu não posso tornar isso, naturalizar esse aspecto dessa murmuração coletiva, tá? Então, nós vemos aqui que essa murmuração, ela é degenerativa para todos os grupos, né? Ela degenera os grupos. Famílias, quantas famílias estão destruídas por causa da murmuração? Famílias estão sendo destruídas porque o marido, esposa ou filho ou alguém de fora chega, começa a murmurar e esse espírito vai ali contaminando toda a casa. Então, irmãos, vamos trabalhar nessa área da murmuração, vamos trabalhar, vamos chamar a atenção dos nossos alunos para terem cuidado, porque é muito sutil, começa de uma forma, de nós expressarmos alguma raiva por alguma coisa, uma ira, e nós podemos fazer isso dentro do nosso lar. Comentários inúteis, né? Nós podemos fazer isso dentro de casa. Nós podemos acusar o nosso irmão dentro de casa, como foi dito. Nós podemos julgar, apontar as faltas dos nossos irmãos dentro da nossa casa. Isso é murmuração, né? Formar mau juízo de alguém ou de alguma coisa. Geralmente, os comentários surgem na mesa de casa. É por isso que, às vezes, o filho do crente não quer ir para a igreja. E o crente, e o pai e a mãe ficam sem entender. Por que meu filho? Mas por quê? E você, né, teve cuidado em não fazer essas coisas aqui, apontar a falta de alguém na mesa, mostrar o erro de alguém da igreja, né? Salientar, né? Fazer juízo, criticar alguém, né? Então nós devemos ter muito cuidado, porque a murmuração ela é degenerativa, né? Para todos os grupos sociais, não só para a igreja, mas para a família, empresas, né? Ela traz esse mal para todos aqueles que estão envolvidos com a murmuração, né?
Então, o crente, ele precisa vigiar, tá? E aqui eu coloquei alguns versículos que você também pode citar na sua classe, porque esse ponto aqui eu achei muito importante. O crente pode murmurar? Sim ou não? Deixa a sua classe responder. Então, o que nós vamos fazer, né? Chamar a atenção desse aluno quanto a isso, né? E aqui diz que nós temos que vigiar. Nós vamos vencer essa murmuração, né? Essa murmuração, o crente murmurador, ele vai vencer esse mal observando a palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela é a nosso guia, e a palavra de Deus é o nosso guia, como Paulo expressou em 1 Coríntios 10:10, não murmureis, como, né, dando o exemplo dos israelitas no deserto, tá bom? Então, quando o crente se torna murmurador, ele passa a ser um instrumento de quem? De Deus? Ele passa a ser um instrumento de Deus? Não. Ele passa a ser um instrumento do maligno. Ele está sendo usado pelo adversário. Ele está recebendo, né, motivação, né, para murmurar. Quem é que está motivando ele? Então, aqui diz que é o maligno. Contra o maligno instiga o cristão, né? Ele está ali como um leão procurando a quem possa tragar. É em todos os sentidos, irmão. Não é só, o inimigo quer me destruir. Mas são coisas, comportamentos também que vai te destruir. Como destruiu o povo de Israel, tá? Então, diz aqui, contra a obra de Deus, permitindo ao diabo dominá-lo e usá-lo de todas as maneiras. Em Mateus 26:41, é até um versículo citado aqui na Bíblia, fala assim, vigiem e orem. Vigiem e orem, para que não caiam em tentação. Então, primeiro, o que o crente tem que fazer? Ele não está isento, mas ele tem uma arma de defesa. E qual é essa arma? É a oração e a vigilância. E aqui, nos textos bíblicos, coloca a vigilância em primeiro lugar. E em segundo lugar, a oração. Então, vigie no que você está ouvindo, no que você vai falar. Pensa antes de falar, repreende essa palavra, esse questionamento, antes de colocar ele à tona. Se examine primeiro, para ver se o que você vai falar vai causar um estrago no meio da igreja, entre a sua família, entre os seus familiares. Então, vigie e orem, para que não caiam em tentação. O espírito está sempre pronto, mas a carne, ela é fraca. Efésios 4:27. Não deis lugar ao diabo. Devemos nos submeter a Deus e resistir ao diabo, e ele fugirá de nós. Efésios 4:27 tem que ser lido na classe. Mateus 26:41 também eu aconselho vocês lerem na classe. Isso é um assunto muito importante. Quem é que nos tiça, que nos encoraja a murmurar? É o inimigo, é o diabo. E você vai mostrar na Bíblia que nós devemos resisti-lo, e ele fugirá de nós. E não devemos dar lugar a ele, porque a porta que vai abrir é você que vai abrir. A palavra de Deus diz que Jesus bate ao nosso coração. Se alguém abrir a porta, ele entra. Mas o diabo não. Ele invade. Então temos que ter vigilância. 1 Pedro 5:8. Esteja alertas e vigiam. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Então tá aí 1 Pedro 5:8. Vigiar
com a nossa boca, porque o maior instrumento que o inimigo, que o adversário, ele usa é a nossa boca. É a nossa boca. Que as palavras vão sair pela boca, mas elas primeiro estavam no coração, estavam na mente. Primeiro eu pensei, primeiro eu coloquei no meu coração para depois expressar essa palavra de murmuração. Então, o maior cuidado que devemos ter com o que nós vamos falar. Tiago 3, 1 a 12 fala sobre isso. Números 1, de 1 a 6 fala sobre isso. Provérbios 18, 21. 1 João 3, 8. Provérbios é o livro que fala muito sobre isso. Então, aqui em Mateus 15, 11, diz assim: o que contamina é o que sai da boca. Estou dizendo só uma parte do versículo. Mateus 15, 11. O que contamina é o que sai da boca, não o que entra, né? E Mateus 15, 18, 19. E o que sai da boca vem do coração. Vem do coração. Se o seu coração está cheio de maldade, você vai dar lugar à murmuração. Se o seu coração está com ódio, ira, está cheio de descontentamento, você vai soltar, você vai dar lugar à murmuração. Porque é do meu coração, do meu interior, que flui o que é bom e o que é mal. E Mateus 12, 37, porque por tuas palavras serás justificado e por tuas palavras serás condenado. Então, são dois aspectos que nós precisamos enfatizar na nossa classe, que é o que nós não podemos dar lugar ao inimigo, ao diabo, e que nós devemos vigiar também com a nossa boca, porque nós vamos prestar conta ao nosso Deus. Tópico 2 da nossa lição, que vai falar sobre a murmuração, impedimento da primeira geração, a terra prometida, né? Então, nós vemos aí que aqui são as consequências da murmuração, né? A murmuração vai nos servir de impedimento. Esse impedimento aqui é na reta final, né? A nossa entrada na terra prometida. Mas eu acredito, e com certeza, nesse percurso, né? Como diz essa carreira que nos está proposta, citada pelo nosso pastor, né? Autor dessas lições, a carreira que nos está proposta. Essa carreira que nos está proposta, ela é o nosso caminhar, né? É no nosso dia a dia, é passo a passo, até encontrarmos com o Senhor Jesus, até o dia da chamada. Então, essa murmuração, ela vai nos impedir nessa caminhada, ela vai ser um empecilho de recebermos a bênção do Senhor. Não é só no final, mas é na caminhada, é no percurso. Nós não vamos desfrutar das bênçãos de Deus no seu aspecto integral. Vai sempre ficar pendente, alguma coisa vai faltar. E na palavra de Deus, e Deus não quer isso, Deus quer que sejamos plenos, completos, que nós recebamos da parte de Deus as bênçãos que Ele já nos garante em vida, aqui na terra. Efésios fala muito bem desses benefícios da salvação, Colossenses, Filipenses, as cartas de Paulo, trata muito bem disso. No tempo presente, nós temos direito às bênçãos de Deus. Nós temos direito a ser abençoado por Deus no nosso dia a dia, na construção da nossa família,
na nossa casa, na nossa igreja. Tem que haver crescimento na nossa casa, tem que haver crescimento na igreja, tem que haver fruto. Eu tenho que desfrutar das bênçãos do Senhor. Então, até chegar ao final. Então, aqui diz a murmuração contra... Então, nós vemos que esse impedimento da primeira geração, a terra prometida, a murmuração, o comentarista aqui, ele cita duas coisas importantes que eu já mencionei levemente na introdução, que fala sobre a murmuração contra os líderes, a murmuração contra Deus e a murmuração, e o terceiro tópico, o terceiro subtópico do segundo tópico, porque é perigoso murmurar, que a gente vamos fazer uma continuidade aqui, vamos falar sobre isso aqui no último tópico, no terceiro tópico da nossa lição. Uma questão muito séria é a murmuração contra os líderes, né? Nós vemos nitidamente nos textos do Antigo Testamento que o povo, eles se dirigiram e murmuraram e reclamaram e colocaram em dúvida a liderança. Então, a liderança é o alvo do murmurador. A liderança é o alvo de todos que estão investidos com cargo de liderança sofrerão murmuração por parte de alguém, por parte de um grupo, né? Por parte dos descontentes com aquela liderança, tá? E é perigoso, porque nós sabemos que é o Senhor que escolheu o líder. Foi Deus que escolheu Moisés num momento que ele não esperava, ele não pediu liderança. Ele, muito pelo contrário, ele queria se esquivar dessa liderança. Mas Deus chamou Moisés. E Moisés não podia deixar de atender, mesmo que ele relutou. Ele deu vários motivos, porque não era o homem ideal para essa liderança, mas Deus viu nele um homem ideal para liderar, porque Deus conhece o coração, Deus conhece o nosso caráter, coisas que muitas vezes as pessoas não conhecem, mas Deus conhece o homem por dentro. Deus conhece o homem não pela aparência dele, mas pelo que ele é dentro. E Deus sabe quando ele vai colocar uma posição, um cargo, uma liderança na mão de alguém, ele sabe que aquela pessoa é capaz de assumir a liderança, de seguir até o final, porque Deus escolhe o líder. Então nós vemos que Moisés sofreu muito a rejeição, né? A rejeição pelos seus liderados, né? E nós vemos que Moisés sofreu, Arão sofreu, mas na verdade o povo também falou contra Deus. Murmuração contra o próprio Deus. Na verdade, é que o povo estava insatisfeito com o que Deus havia feito. Porque toda vez que nós murmuramos contra aquele que capacita os homens, aquele que escolhe, aquele que é o Criador, aquele que é soberano sobre todas as coisas. Então, o homem, o murmurador, primeiro vai de encontro aos líderes escolhido pelo Senhor, e depois nós vemos aqui que, na verdade, o todo murmurador, ele está contra a Deus. Ele é irreverente, ele é insubmisso, ele não atenta para a obra do Senhor, ele não vê, né, que é Deus. Deus dá, Deus tira. Deus faz, mas também quando ele não quer fazer, ele não faz, porque ele sempre tem um plano maior para o seu povo. Nós vemos aqui também que essa questão dessa murmuração contra os líderes e contra Deus é uma atitude de impaciência, ingratidão, desrespeito à liderança bíblica.
e contra Deus, é uma insubordinação, né? A pessoa não quer se submeter à vontade de Deus, não quer aceitar o que Deus determina. A pessoa acha que sabe mais do que Deus e ela quer dar sempre ali, achar que Deus agiu errado, como o povo de Israel achou. Seria muito bom que se a gente morresse lá no Egito, ou então no deserto, mas não assim dessa maneira. Então, vamos trocar a liderança para voltar para o Egito, porque eles queriam voltar para o Egito, porque aqui diz, né, que eles sentiam saudades, né, das coisas do passado, né? Tem gente que está presa também ao passado, e às vezes ela não avança porque ela está presa ao que ela teve, o que foi, o que alguém fez. Mas esse líder agora é diferente, ele não faz igual, e ela não segue, ela não avança, ela está presa, ela está amarrada no passado. E ela murmura, e ela deseja que volte aquele tempo, o saudosismo, ela deseja que volte aquele tempo, porque aquele tempo era melhor. Por que isso? Porque os olhos dessas pessoas estão fixados no passado. E isto no Egito, no que era melhor. Não avança, não procura avançar, não procura melhorar. Se você acha que alguma coisa não está boa, dá a sua opinião, pega, vamos tentar fazer juntos, né? E não simplesmente murmurar e ficar dentro de casa, né? Dentro do seu casulo. O comodismo do passado sobrepõe aos riscos e possibilidades do futuro. Porque viver, irmãos, é uma tarefa para os corajosos, né? Por isso que Deus lá em Josué diz para Josué várias vezes: sede corajoso, porque eu serei contigo, né? E tem sempre essa palavra ser corajoso, ser valente, né? Não devemos olhar para trás, não podemos nos acomodar a ficar sentados só admirando, ou só olhando, ou só murmurando. Nós temos que vencer essa murmuração, no trabalho, no fazer, no melhorar a vida de alguém, melhorar a liderança de alguém, irmãs, e não só, meus irmãos, ficar reclamando. Se eu posso contribuir com a obra do meu pastor, da liderança da minha igreja, da liderança da irmã, da alfadeja ou das irmãs que lidam com a roça, vamos dar as mãos e melhorar o trabalho e não ficar apáticos, parado, mas dentro de casa, sem querer fazer nada, braços cruzados, rebeldia, e ali só murmurando e achando que vai receber bênção, né? É uma ilusão. Não se pode confundir o questionamento. Sim, às vezes a gente pode falar, ninguém pode falar, ninguém pode dar opinião, não, tá errado. Alguém pode ter uma visão diferente da tua. E essa pessoa pode contribuir falando, não na intenção de te humilhar, não na intenção de desconstruir aquilo que você está construindo, mas dando uma crítica construtiva, falando algo que vai acrescentar, algo que vai melhorar aquele trabalho, algo que vai trazer uma visão melhorada, um progresso, né? Uma atividade que vai abarcar todos que estão ali naquele trabalho, né? Então, uma crítica construtiva e não destrutiva deve ser aceita, deve ser ouvida, deve ser analisada, né? O líder deve analisar, ele não deve aceitar de imediato naquela empolgação, na hora tem líder que é muito emotivo e ele aceita tudo que fala na hora. Não, devemos examinar, devemos dar um tempo para pesquisar, saber realmente se aquilo é uma orientação de Deus para o líder, né? Então, não devemos confundir esse apoio, né? Esse questionamento bem intencionado. É um questionamento bem intencionado. É uma crítica construtiva, tá?
A murmuração não, a murmuração ela inclui mais intenções insensíveis e é traiçoeira e desagregadora, tá? O murmurador, muitas das vezes, ele não está satisfeito com alguma liderança, e ele chega diante da liderança superior daquela igreja, daquele departamento, daquela organização, e ele chega com uma intenção traiçoeira. Ele chega para degrenir a imagem daquele líder, porque ele tem inveja da liderança daquele líder, porque ele não quer ver o líder atuando naquela área. Então, ele age de uma maneira falsa, hipócrita, né? E ele quer desagregar o grupo. Vigiamos, porque tem pessoas que o diabo está usando, está dentro da igreja, mas está sendo influenciada pelo inimigo das nossas almas. Então, aí entra o espírito do discernimento na liderança. Está vendo de Deus? Esse questionamento, essa intenção dessa pessoa que está vindo falar comigo, ela está agindo de conformidade com a palavra, ou ela está querendo denegrir a imagem desse líder? Está querendo prejudicar a liderança desse grupo? Está querendo colocar ali, desagregar o grupo? Está querendo dividir o grupo, a igreja, o pastor, os seus membros, né? Então, temos que vigiar com isso, né? Devemos lembrar sempre do Salmo 133, que fala sobre o óleo, né? Que desce sobre a barba e a barba de... quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Hebreus 12, 14. A murmuração tem um efeito contagioso na comunidade, provoca desequilíbrio, destrói a harmonia. Para a igreja local, a murmuração traz o desânimo espiritual, divisão ministerial, quebra da comunhão entre os irmãos, né? Então, nós vemos as consequências, o que pode trazer de perigoso quando o murmurador, ele não é visto rapidamente e não viemos a corrigi-lo, né? Impedir esse mal que se alastre no meio do povo de Deus, né? Então, nós devemos ter cuidado. Romanos 10, 10, Romanos 15, 4, fala sobre isso. O terceiro tópico, murmuração, um pecado que nos impede de entrar na Canaã celestial. Nós vemos aqui que, no final, todo crente fiel ao Senhor, ele vive pela fé e ele tem a esperança, ele tem promessa de uma vida eterna com Cristo. Nós temos essa visão da nossa vida com Deus. No final de tudo, queremos estar com Cristo, queremos entrar nas mansões celestiais, queremos que a promessa se cumpra em nossas vidas, né? A promessa da salvação, a promessa da vida eterna, da ressurreição, de um lar com Cristo, de habitar nas mansões celestiais. Só que tem requisitos para se alcançar essas bênçãos, né? Nós vemos que essa lição ela é dada para o cristão. Ela não é dada para o não cristão. É o cristão que tem que ser, como em todas as lições vem mostrando, que nós temos que negar a nós mesmos, temos que fazer algumas coisas, temos que assumir uma postura de um cristão autêntico, de um cristão fiel, de um cristão que anda pela fé, de um cristão que se alegra com os que se alegram, um cristão que tem um coração na presença do Senhor. Nós vemos que o fim dos murmuradores foi triste. O fim dos murmuradores
foram sentenças que não puderam ser revogadas. Aqui nós vemos que o fim dos israelitas murmuradores, todos eles pereceram no deserto. E foi, uma sentença dada pelo próprio Deus. Nenhum deles, que se levantou contra o Senhor, que colocaram Deus à prova, iriam entrar na terra prometida. Nenhum deles. E está escrito aí em Números 14, 29, Números 16, 41, 49. É bom ler para a classe esses 2 versículos, porque aí é a sentença de Deus. A ira de Deus é manifestada, né? O dia do Senhor é manifestado aí. E o Senhor, ele garante que eles não entrariam na terra prometida. Eles ficariam de fora. Eles morreriam no deserto. E exatamente isso aconteceu literalmente. Só 2 daquela geração entraram na terra prometida, que foi Caleb e Josué. Caleb e Josué entraram na terra prometida. O resto foi as gerações que nasceu no deserto. Foram eles que entraram na terra prometida. Então aí tem a sentença de Deus. O destino dos murmuradores, né? O destino dos murmuradores é a morte. Separação, né? Morte espiritual e física, perda da comunhão com Deus, perda da alegria nas coisas espirituais e a perda da comunhão com os nossos irmãos. É só perda. É só perda. Quem permanece nesse pecado vai ficar perdido. Porque só vai ter perda da alegria, alegria da salvação não vai embora, perda da comunhão com os irmãos, a perda da comunhão com Deus, né? O estar vazio do Espírito Santo, a perda da saúde, a perda física, né? Então nós vemos que é isso que traz, né, o pecado da murmuração, como diz aqui no 3º tópico, a murmuração, um pecado que nos impede de entrar na Canaã celestial. Nós vemos que o destino aqui está também bem explícito aqui na lição, o destino dos murmuradores. Já falamos aqui que é morte espiritual, separação, falta de alegria, mas a pior de todas é a separação definitiva da presença de Deus. A pessoa não tem mais comunhão com Deus. Ela não sente mais nada, ela está vazia espiritualmente. E ela corre o risco, se não houver arrependimento nessa vida, ela não entra na mansão celestial, nos céus eternos de Deus. E nós, para encerrarmos essa lição, eu aconselho a você, professor, que leia e medite com a classe o Salmo 103, de 1 a 22, que ali o salmista expressa: bendiz, ó minha alma, ao Senhor. E ali ele expressa tudo que nós devemos bendizer ao Senhor, por tudo, todos os bens que ele tem nos dado, por tudo que ele tem feito. Devemos bendizê-lo. Né? Então, quando nós louvamos ao Senhor, quando nós glorificamos o nome do Senhor, saindo de dentro do nosso coração, nós estamos fechando a porta da murmuração. Fechando. Então, vamos fechar essa porta da murmuração. Todos estamos sujeitos, mas nós podemos, através da palavra, através do ensino dessa lição, através da leitura bíblica, através da oração, jejum, oração, da comunhão. Não abandone a igreja, mas vamos nos unir num só espírito, numa só fé, que venhamos a falar a mesma coisa, que venhamos a glorificar o nome do Senhor por tudo que Ele tem nos dado, descansar nas mãos do Senhor. Que o Senhor possa nos abençoar,
tenha uma boa aula. Vamos orar para terminar. Pai de amor, nós te agradecemos por este momento, Senhor amado, de estudo da tua palavra. Que tu venhas, Senhor, nos ajudar a vigiar com a nossa boca, para que não venhamos cair no pecado da murmuração, para que a tua igreja não venha sofrer, Senhor, e para que o teu reino, Senhor, seja glorificado na terra. Essas bênçãos nós te pedimos em nome de Jesus. Amém.